Olá! Venha assistir ao Teiricast do mês de novembro. O tema será sobre as providências divinas Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto. Teremos um momento de doutrina com o reverendo Roberto Watanabe. Em feedbacks de eventos, vamos ver como foi o encontro de senhoras das casas de divulgação. Em grupos e entidades, vamos conhecer um pouco sobre a Igreja Tenrikyo Manaus. No momento reflexão, conversaremos com os convidados sobre o tema do mês, as providências Izanagi e Izanami no Mikoto. E participe do nosso chat, mande seus comentários, dúvidas e sugestões. Teiricast de novembro É daqui a pouquinho, não sai daí. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Teiricast do mês de novembro. O nosso tema da live de hoje será Izanagi e Izanami no Mikoto, as 10 providências divinas, né? Encerrando aí o ciclo das 10 providências divinas. Eu sou Júlia Shiroiwa, fiel da Igreja Tenrikyo de Londrina. Boa noite. Olá, boa noite, bem-vindo a todos nesse Teiricast de novembro. Agora, eu sou Paulo Kondo, condutor da Igreja Tenrikyo Seiki Brasil. Muito boa noite, obrigado. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Regina Kikotake, condutora da Casa de Divulgação Tani. E vamos para mais um Teiricast. Boa noite, Paulo. Boa noite, Regina. Hoje, antes de iniciarmos a nossa live, gostaríamos de solicitar um minuto de silêncio em homenagem às almas de fiéis que retornaram neste mês de novembro. Primeiro, em homenagem ao reverendo Orlando Minami. Ele era condutor da Casa de Divulgação Nozomi e diretor da Igreja Taimon. Depois, a reverenda Toshita Tebayashi. Ela foi esposa do primeiro condutor da Igreja Tenrikyo Ryoyo do Brasil, e a reverenda Kazue Mukuno. Foi a primeira condutora da Igreja São Paulo Shinho. Nossos sinceros sentimentos, de pesar aos familiares e também aos fiéis da Casa de Divulgação e das igrejas. Muito obrigada. Gostaria também de consultar os nossos convidados se autorizam veiculação das imagens nas redes sociais. Todos estão de acordo. Ok? Podemos começar então. Começando a live de hoje, com transmissão ao vivo, e o tema de hoje, Izanagi e Izanami. Vamos falar com o reverendo Roberto Watanabe, condutor da Igreja Nippako, que sempre nos traz, as citações de acordo com os textos oficiais da Tenrikyo. Boa noite, reverendo Roberto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Regina. Boa noite a todos. Hoje vamos falar a respeito de duas providências divinas, Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto. Izanagi no Mikoto é o protótipo de homem, a função de semente. Izanami no Mikoto
é o protótipo de mulher, a função de viveiro. E por que falaremos hoje a respeito de duas providências de uma só vez? É porque essas duas providências estão muito interligadas entre elas, são interdependentes. Dentro deste nosso ensinamento, usamos muito a expressão dois em um, ou seja, duas providências que se unem para desempenhar um único trabalho, que na época da criação original foi a concepção do ser humano. Para que um ser humano seja concebido, é necessário que haja a união de duas células reprodutivas, que são o óvulo e o espermatozoide, provenientes, respectivamente, da mulher e do homem. Fazendo uma analogia com o ensinamento, o espermatozoide tem a função da semente e o óvulo tem a função de viveiro. No momento da fecundação, um único espermatozoide dentre milhões consegue romper a membrana do óvulo e assim se inicia uma vida. O espermatozoide é como uma semente que é colocada dentro de um viveiro, ou seja, dentro de um óvulo. A partir de então, essas duas células se unem, passam a interagir e a se multiplicar, dando origem a um novo ser humano. Tanto o espermatozoide que não consegue fecundar um óvulo, quanto um óvulo que não é fecundado, acabam morrendo e sendo descartados pelo corpo. No mundo também ocorre algo semelhante. Se deixarmos uma semente em cima de uma pedra, por exemplo, sem as devidas condições para se desenvolver, ela pode ficar indefinidamente nessa mesma condição ou pode acabar apodrecendo ou se desintegrando. Por outro lado, mesmo que tenhamos um ótimo viveiro, um terreno fértil, se nada for plantado aí, nada germinará e nada acontecerá. A semente depende de um viveiro para poder germinar, crescer e se desenvolver. O viveiro, por seu lado, protege a semente, oferece nutrição e as condições necessárias para que a semente se desenvolva bem. Na agricultura, um viveiro é um local controlado onde as sementes de plantas mais delicadas são plantadas, protegidas e cuidadas para que possam germinar e se desenvolver até um certo ponto, para que depois sejam transplantadas para os terrenos férteis, onde poderão crescer cada vez mais. Na vida humana, o útero materno é como o viveiro, onde o ser humano é protegido e se desenvolve até estar apto a viver no mundo exterior. Na sociedade, o lar ou o ambiente familiar é o viveiro onde as crianças nascem, onde são cuidadas e protegidas, onde crescem e se desenvolvem até estarem maduras o suficiente para viverem de forma independente na sociedade. Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto, na criação original, são o sirênio e a cobra branca, que foram os primeiros instrumentos atraídos por Deus Parens para a criação do ser humano. Discernindo o espírito puro, sincero, obediente e diligente dos dois, e verificando também que tinham as feições de um ser humano, idealizado por ele, Deus Parens resolveu utilizá-los como os protótipos de homem e de mulher. Protótipos são os modelos que imaginamos quando se quer inventar ou confeccionar alguma coisa. É a imagem ideal que temos de alguma coisa que estamos projetando. A esses protótipos de homem e de mulher, Deus Parens atribuiu as características e virtudes masculina e feminina, colocando neles os órgãos genitais providos por Tsukiyomi no Mikoto e Kunisazuchi no Mikoto. E ele próprio
se introduziu neles como lua e sol, ou seja, Kunitokotachi no Mikoto e Omotari no Mikoto. A partir de então, Deus Pares, ensinando as providências a esses instrumentos, deu início à concepção do ser humano. Do ponto de vista da razão, Kunitokotachi no Mikoto e Omotari no Mikoto são pai e mãe. Kunisazuchi no Mikoto e Tsukiyomi no Mikoto são homem e mulher. Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto são marido e esposa. Assim como foi dito no início, todos esses pares de providência interagem e se complementam com a razão de dois em um. Por isso, a compreensão mútua, a cumplicidade, a interação, a ajuda e salvação mútua entre esses pares é de fundamental importância. Tanto a semente quanto o viveiro, tanto o homem quanto a mulher, tanto o marido quanto a esposa, tanto o pai quanto a mãe, todos são importantes para a continuidade e a perpetuação da espécie humana. As ações baseadas no espírito sincero, honesto e obediente, como do sirênio e da cobra branca, são aquelas que estão de acordo com a razão dessas providências. As ações baseadas na mentira e na lisonja são aquelas que não estão de acordo com a razão dessas providências. Aqui encerramos um breve estudo sobre as 10 providências divinas e gostaria que aqueles que têm curiosidade ou sede de saber mais a respeito dessas providências, gostaria que procurassem ler os livros de estudo sobre a doutrina disponíveis na sede missionária da Endocho, ou se animassem a cursar o curso de doutrina de 5 dias, o Koshu, ou o seminário de 28 dias, o Shuyokai. Fui informado agora há pouco que provavelmente no mês que vem faremos uma revisão das 10 providências de uma forma geral, não enumerando cada uma delas, mas falando a respeito dessas 10 providências de uma forma geral. Aí fazemos o fechamento sobre esse tema. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Reverendo Roberto. Fechando, né, agora, então, esse ciclo do estudo aqui das providências e depois com a revisão mês que vem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Edson, né, por trazer, né, as informações em relação a essas duas providências, né, que, diferente das outras lives em que nós tratamos cada uma das providências, hoje estamos falando de duas, justamente pela sua explicação, pelo fato de ter a razão de dois em um, né? Não daria para falar só de Izanagi no Mikoto, né, numa live, e depois, numa outra live, Izanami no Mikoto, né? É importante, é necessário que a gente fale das duas, né, porque elas estão interligadas, são complementares, e porque também, se a gente for considerar a criação, né, do ser humano, do homem, foram as primeiras, né, providências, ou os protótipos, né, que serviram aí para a criação, né, do homem e da mulher, e representados, né, pelo sirênio, né, Izanagi no Mikoto, e a cobra branca, Izanami no Mikoto, os primeiros, né, que foram atraídos, né, justamente por terem essas características, virtudes de obediência, e também lembrarem, né, a afeição humana, né, naquele momento em que era tudo um mar de lama, né, vamos dizer assim. Então, hoje, no momento reflexão, né, vamos conversar também com os nossos convidados, aprofundando, né,
a relação, né, dessas providências também no dia a dia, né, no dia a dia de cada um. Então, muito obrigada. E lembrando, né, quando o Katia-san falou sobre a fecundação humana, né, se a gente for pensar que trabalho assim perfeito, né, maravilhoso de Deus Parens, que acontece, né, essa fecundação, e uma vida, né, cresce, desenvolve dentro, né, do ventre materno, no útero, realmente, né, nesse ambiente aí, condições aí propícias, né, para o desenvolvimento, proteção, nutrição aí de um ser, né? Então, realmente é algo, se a gente for pensar, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso, extraordinário mesmo, né? Perfeito mesmo, né? Extraordinário. Então, muito obrigada. E agora a gente passa para a Kiko, né, que vai ler os comentários do chat. Muito obrigada, Katia-san. Muito obrigado. Katia sempre trazendo para nós bastante conhecimentos e aprendizados, né? Essa providência de dois em um, a razão de dois em um, é bastante interessante, né? Porque, na verdade, é a dualidade de tudo, né? Tem que ter o bom e o ruim, o claro e o escuro, e assim vai, né? É, E a gente hoje conversar também os dois juntos, acho que vai ser bem interessante. Obrigada pelos conhecimentos hoje, Reverendo Roberto Watanabe. Será que vocês estão me escutando bem? Se puderem me dar um retorno. Ah, ok. É, Bom, aqui no chat, boa noite, pessoal. Estamos aqui com dois Luiz. Acho que os dois são amigos. Então, pelo menos aqui um está conversando com o outro no chat. Então, boa noite, Luiz Farias e Luiz Biló. Boa noite, Alan Imperatriz, Solange Yamamoto e Kusuo Iwashita. Boa noite a todos. Ah, estão me confirmando que realmente são amigos, Luiz Farias e Luiz Biró. Legal, pessoal. Então, agora no próximo bloco vamos estudar sobre, vamos ver como foi os eventos, como foram os eventos.